Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Levi. Você viu esse vídeo em que o Leonardo Sali fala do pastor Eliseu? O pastor Eliseu não deveria estar nos púlpitos pregando, porque ele falta fé. É isso, literalmente isso que ele disse. Eu queria assistir o trecho desse vídeo, desse podcast, onde ele fala isso, que o pastor Eliseu não tem fé e por isso, no máximo, o pastor Eliseu deveria estar ali numa sala como um mestre, como um professor teológico. Apenas isso e não em cima dos altares pregando. Inclusive, ele fez referência a algumas pessoas que podem, inclusive, ensinar muito, mas perder a salvação. Referindo-se sobre o pastor Eliseu. Eu quero assistir isso com você, quero dar minha opinião e entender também o que você pensa. Esse quadro chama-se Como Assim? E hoje nós vamos entender isso e entender como assim ele disse isso acerca do pastor Eliseu. Faz algum sentido? Tem alguma coerência? Vem ver comigo. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixa seu like aí, comenta de onde você está assistindo isso. Já aciona o sininho das notificações para que você receba mais e mais dos nossos conteúdos e que o nome de Jesus seja glorificado em todo o tempo. Bom, pessoal, sem mais delongas, bora assistir esse trecho aqui, dar a minha opinião. Eu quero também saber a opinião de vocês, na medida que você for entendendo, for concordando ou não, vai deixando aí nos comentários, hein? Vamos ver o que o Leonardo Sali falou de novo sobre o pastor Eliseu? Olha só. Opinião é que ele tem uma boa oratória e ele tem um conhecimento muito grande. Só que isso tem um risco muito grande, porque as pessoas que têm um conhecimento muito grande, sem uma experiência espiritual, ela pode ensinar a vida toda aquilo que ela acha que sabe, de defender de um incidente, e quando Jesus voltar, ficar do lado de fora, porque lutou e defendeu tudo aquilo que achava que sabia. Olha só o que ele já fala acerca do pastor Eliseu aqui. Então ele compara o pastor Eliseu primeiro falando sobre um perigo de que pessoas que ensinam demais, que sabem muito, têm muito acervo teórico, no caso aqui ele referindo-se ao pastor Eliseu, mas que não tem experiência com Deus. Então o que ele está alegando? Ele está dizendo que o pastor Eliseu aqui não tem experiência com Deus e por isso ele acha que é muito perigoso, a ponto, inclusive ele mesmo disse, vamos voltar um pouquinho para ver se eu entendi errado, que pode ser um perigo essas pessoas chegarem no final da sua vida e quando forem encontrar Jesus, morrerem, eles não irem para o céu, exatamente porque não têm experiências com Deus. Vamos ver, olha quanta coisa tem que a gente poderia refutar do Leonardo Sali. Pode ensinar a vida toda aquilo que ela acha que sabe, de defender de um incidente, e quando Jesus voltar, ficar do lado de fora, porque lutou e defendeu tudo aquilo que achava que sabia. Exemplo de como é que no mesmo culto que eu estou dizendo, que tinha demônio manifestado. Olha, a esposa dele estava doente, ele próprio deu testemunho, eu tenho um vídeo. Que estava doente, que pegou um caroço na garganta, alguma coisa aconteceu. Você viu esse vídeo do pastor Eliseu? Se você não viu, pesquisa aí o testemunho do pastor Eliseu acerca da cura da sua esposa, mas você vai entender melhor. Mas olha só, vamos lá. Ele pega esse exemplo do pastor Eliseu, que o pastor Eliseu deu um testemunho, né, falando que a sua esposa teve uma fé sobrenatural neste momento em que ele, de certo modo, de alguma maneira, não creu igual e até duvidou que aquele momento, aquele milagre poderia ter sido feito. Ele usa esse contexto, ele usa este vídeo para dizer que o pastor Eliseu, inclusive, não tem experiência espiritual, não tem conhecimento espiritual, inclusive não crê em milagres. Mas olha, deixa, eu vou ficar quietinho para você ouvir, é melhor para a gente tirar a nossa opinião, ó. E ele falou, o médico vai fazer ela falou, Jesus vai me curar. Aí ele, não, se Jesus for te curar, não era para ter plano de saúde. Porque ela foi no culto, Deus usou uma irmã e curou ela, pela falta de fé dele. Olha só, olha o que o Leonardo Sali disse sobre o pastor Eliseu, que o pastor Eliseu não tem fé. Primeiro que o próprio Eliseu, o próprio pastor Eliseu, no vídeo, ele conta o texto, inclusive que isso aqui está sem contexto, isso sim, Leonardo Sali, é extremamente perigoso. Você reproduzir um outro testemunho, obviamente que não é seu, com uma maneira fria, sem contexto. Se você assistir o vídeo, querido que está me assistindo aí, onde quer que esteja, em casa, ou no carro, onde quer que você esteja, você vai ver que o pastor Eliseu, ele ressalta a fé sobrenatural da sua esposa a respeito de uma cura que era naquele momento impossível. E quando o pastor Eliseu, de fato, ele cita isso no seu testemunho, ali no vídeo de testemunho, ele cita dizendo que, peraí, amém, ele ainda fala, eu creio que Deus pode fazer, mas a gente tem o convênio para isso. O Senhor nos deu o convênio para isso, né? Então vamos no médico, correto? Ele está dizendo ali que ele crê.
ali o pastor Eliseu, inclusive no testemunho que ele está dizendo, no vídeo que ele estava falando isso, ele faz o contraponto daquilo que nós aprendemos, inclusive, sobre fé, ter fé e crer. Ele tem, mas ele tinha fé que Deus poderia fazer, mas ele não cria que Deus faria naquele momento, porque ele tinha convênio, ele tinha ali os recursos humanos. Mas, independente disso ou não, ele não oculta ali o fato dele não ter crido naquele momento, mas ele está ressaltando que a sua esposa teve uma fé sobrenatural. O fato de sua esposa ter uma fé sobrenatural não é em detrimento ao fato daquele momento ele não ter crido. Agora, o que o Leonardo Sali aqui expõe é que a mulher foi curada, a esposa do pastor Eliseu foi curada, mesmo ele não crendo em milagre. Não, não é isso. Isso não é verdade. Isso é uma desonestidade, não é intelectual. Uma desonestidade, eu ouso em dizer, de caráter, porque ele não explica de fato o contexto do vídeo. Veja bem, vamos, olha o finalzinho do que já foi falado aqui para prosseguir. Olha só. Era para ter plano de saúde. Não sei o quê. Ela foi no culto, Deus usou uma irmã e curou ela, pela falta de fé dele. Pela falta de fé dele. Isso, tá vendo? Existe Bíblia nisso? E ele estava falando aqui de muito saber. Tem muitas pessoas que vão falar muito do que sabem e não tem experiência nenhuma com Deus. Isso não só demonstra que ele tem experiências que nem sempre são com Deus e deveria ter mais experiências com Deus, especialmente através da palavra de Deus. Peraí, Deus curou a esposa pela falta de fé dele. É como se Deus estivesse dando uma lição de moral no Eliseu. E não, Deus curou a esposa do pastor Eliseu por conta da fé sobrenatural que aquela serva teve naquele momento. E não foi para ensinar, dar lição de moral no pastor Eliseu, porque Deus não é um pai birrento, um pai narcisista, um pai orgulhoso, não. Deus estava cuidando também de uma filha sua. Você pode até falar, olha, pastor Eliseu precisava e precisa, e teve uma lição ali de experiência com Deus sobre precisar crer, tá tudo certo. Aliás, o próprio pastor Eliseu fala sobre isso, mas dizer que alguém não tem experiências com Deus, não tem fé em Deus, por conta de um testemunho desse, é muita desonestidade, desvio de caráter, e você tem que concordar comigo, mas vamos continuar. Ou seja, a falta de fé dele impedia a cura dela, mas ela teve fé e foi curada. Olha só o tamanho dessa afirmação. A falta de fé dele, deixa eu ouvir de novo. A falta de fé dele o quê, varão? A falta de fé dele o quê? Ou seja, a falta de fé dele impedia a cura dela. A falta de fé dele impedia a cura dela. Isso não é só heresia. Isso daqui é desonestidade, mau caratismo. Como que você fala um negócio desse? Eu poderia usar vários exemplos, inclusive seu, de coisas que não são legais que aconteceram. E não necessariamente é falta de fé. É porque Deus não quis que acontecesse. É porque Deus tem um tempo determinado para as coisas acontecerem. Leonardo Sali, você precisa urgentemente parar de se expor como o profeta mor desse tempo, que você não é. Não importa se há sinais, não importa. Não importa. Você precisa sentar e aprender de Bíblia, querido. Essa afirmação é extremamente herege. Olha o que você fala sobre qualquer pessoa, agora não é só necessariamente sobre um homem de Deus, mas dizer que alguém não foi curada em detrimento à falta de fé de outro, isso é heresia. É heresia total. Nós vamos ver na Bíblia inúmeras vezes o contrário acontecendo. Quando uma multidão não cria e apenas um creu, o milagre foi feito. É só isso. É só você ver a Bíblia ensinando completamente o contrário daquilo que você afirma. É lógico, você tem um problema pessoal com o pastor Eliseu, e isso inclusive pega, isso ataca a sua conduta de caráter para dizer uma afirmativa dessa juntando com a sua ignorância bíblica. Mas vamos continuar porque ainda tem mais alguns segundos de bobeira aqui falada a respeito disso. Olha que legal, a esposa com fé e ele não. Então toda a inteligência dele não age com a fé para a cura de uma enfermidade da esposa. Toda a inteligência dele não age para a libertação de um demônio dentro de um culto. Então o lugar dele não é no culto, o lugar dele é no seminário teológico, ele seria um professor teológico. Você vê aí, duas coisas absurdas. Primeiro que a falta de fé dele, aliás, todo o ensino que ele tem, todo o conteúdo bíblico que ele tem, não age para a cura da esposa. Você vê? Primeiro, dá para dar um seminário aqui, dá para a gente dividir em um curso de pelo menos 5 dias só com esse vídeo aqui, explicando sobre a doutrina da fé.
inclusive, falando sobre milagres. A falta, o tamanho, o tanto de ensino que ele tem, o acervo que ele tem, não ajuda, não favorece na cura da esposa. Primeiro, por que ele tem que favorecer na cura da esposa? A esposa dele crê também, a esposa dele é uma pessoa ativa, que crê, que ora, que mergulha no relacionamento com Deus. Então, a cura da esposa dele não está ligado a ele, está ligado a ela com Deus. E, aliás, primeiro, a vontade de Deus. Então, primeiro, é sobre isso. Segundo, que ele traz a ideia de que o fato dela não ter se curado é culpa dele. E terceiro, de que ele deveria não ser um pregador de altar, pregador de púlpito. Por quê? Porque ele não crê, não tem experiência com Deus. Ele devia ser professor de teologia, um mestre de seminário. Mas ele é. Assim como ele é um professor, ele é também um pregador. E cheio do Espírito Santo. Ah, mas é os sinais. Lembra que o Simão Mago também tinha vários sinais, né? Mas era cheio de espírito imundo, inclusive. Mas quanta bobeira. Vamos ver um pouquinho. Vamos terminar, vai. Falta o pastor Eliseu, no caso, é mais sensibilidade espiritual. Ou Falta. experiências profundas. Experiências. Falta experiência e sensibilidade espiritual. Falta sensibilidade espiritual por quê? Porque a mulher não foi curada por causa dele? Que absurdo. Para me ensinar a história mais da Bíblia, que eu ajudo ele na parte espiritual. Que é de verdade que eu estou falando com você. Isso é um perigo muito grande. Você sabia disso? Sim. Eu ajudo ele na parte espiritual por quê? Que referência é você, Leonardo Salles? Como é que fala? Como é o barulho do helicóptero? Você revela a CPF? Porque você faz um monte de coisa no culto, um monte de malabarismo sem Bíblia? Olha, eu nem tô dizendo que algumas coisas não é espiritual, hein? Agora, para quem tem Bíblia, Cleide, você pode chamar de frio, de sem sensibilidade, mas para quem tem Bíblia sabe que nem toda experiência espiritual provém de Deus. E tem dom que é dádiva, é dado por Deus mesmo. E eu não desconfio que as coisas que acontecem não deixam de ser espiritual, nem tudo, mas não desconfio. Não quer dizer que tem a aprovação de Deus. Agora, quer saber se tem a aprovação de Deus? É Bíblia. Bíblia, Leonardo Salles. Você precisa ir para a Bíblia. Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. É pelo fé. É por fé. Nós somos movidos por fé. E aí você até fala, não, mas ele não tem fé porque ele não creu no milagre. E você expressa que fé é crer nos sinais. Isso é completamente antibíblico. E as suas afirmativas a respeito, especialmente do testemunho do pastor Eliseu, assim como muitas das coisas que você prega, é extremamente herege, correto? É importante que a gente diga isso. É mister que as heresias apareçam para que os verdadeiros se manifestem. Isso não é a meu respeito apenas, mas sim para refutar tais falas como a sua, expressando de que é como se toda a enfermidade que existe devesse ser curada só porque as pessoas têm fé. Você se esquece, inclusive, da vontade de Deus, inclusive do propósito de Deus em enfermidades especiais. Aqui, nesse caso, você falou que a esposa do pastor Eliseu não foi curada ou não estava sendo curada pela falta de fé dele. Isso é completamente antibíblico neste caso, né? E sem contar o ataque e usar também o testemunho de uma forma fria e completamente descontextualizada, né? Mas nós precisamos voltar urgentemente para a Bíblia. Essa é a verdade. Mas e você que assistiu? Qual a sua opinião? Qual a sua visão em relação a tudo isso? Deixa aí nos comentários. Não deixa de se inscrever. Não te custa nada, mas ajuda demais a gente. Segue meu perfil lá no Instagram, TikTok, Levi M. Luiz, e vamos acompanhando aí para que nós continuemos questionando como assim essas heresias têm que ser barradas e têm que ser combatidas. Isso é ordem bíblica, tá bom? Conto com você, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em todo o tempo. Amém.